Glória a Deus. Eu sou da amada igreja, que a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor da glória. No momento que a missionária me chamou para pregar a palavra, hoje, né, no dia de hoje, eu estava um pouco surpresa e eu estava no momento que ela me chamou, a irmã Tamira estava lendo a palavra. Aí eu ia ler em Marcos 7, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus me incomodou para ler em Lucas 10, louvado seja o nome do Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, assim, a gente não somos pregadores, não somos chamados por Deus, né? Se Deus chama, a gente tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E eu creio que tudo é preparação, porque aqueles que a palavra fala que aqueles que pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E então a gente não pode rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra Lucas 10. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lucas 10. Glória a Deus, aleluia. O título da leitura é A Missão dos 70 discípulos. Glória a Deus, aleluia. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que enviei obreiros para a sua seara. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levai bolsa, nem alforje, nem alparca, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Esse não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberdes, ainda por causa da rua, ainda por suas ruas, dizeis: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus chegando a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Que se em Tiro e em Sidom se dizem as maravilhas, e em vós foram feitas, já há muito assentado em saco e cinza,
se teriam arrependido. Portanto, para ti esse dom haverá menor rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levada até os céus, até os céus, até o inferno será abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeitar a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 7 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair dos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as relevastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em partículas: Bem-aventurados os olhos que veem e o que ouvem, o que vós ver, pois vos digo que muitos profetas reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouviram e não ouviram. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Glória a Deus. Aqui, irmãos, em Lucas, a gente vê que Jesus ele está instruindo os discípulos dele para como andar, para como fazer a missão que Deus ele tem colocado na mão deles. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E ele fala aqui que que eles devem, quando entrar numa cidade, numa casa, saudar a paz do Senhor. Aqueles que der e aqueles que não der, a paz vai voltar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, aqui me faz lembrar muito, louvado seja o nome do Senhor, nos dias de hoje, conosco, louvado seja o Senhor Jesus. Jesus ele veio na terra para proclamar a palavra, o Evangelho, para ensinar o caminho que se deve andar, o caminho dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E na caminhada dele, no ministério de Jesus, ele chamou, eu creio, irmãos, que cada andada, cada caminhada, a gente vê também na Bíblia, que ele foi falando sobre o mistério dos céus, sobre as coisas celestiais. E muitos daqueles seguiram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos seguiram Jesus. Uns queriam só milagres, outros queriam ficar perto, se achegar mais a Jesus e herdar o reino dos céus, aquela cidade, aquele lugar que Jesus tanto falava e tanto fala. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então, Jesus aqui, ele
separa os discípulos, ele dá instruções para cada discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, no 2, ele dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai-vos ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vós mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alparca, nem alforje, nem alparca, e ninguém saudeis pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Irmãos, a gente vê que hoje em dia os dias estão difíceis, os dias estão maus, e a palavra, a gente vê que a palavra está se cumprindo. O amor de muitos estão se esfriando. A gente lê a palavra, tem muita gente que estão envergonhando a palavra do Senhor, e tem muita gente que já não estão levando a palavra do Senhor tão a sério. Louvado seja o nome do Senhor. E são poucos que estão levando as coisas do Senhor a sério. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está vendo a profecia, a palavra do Senhor se cumprindo, e muita gente estão dormindo no sono da indolência. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E a palavra fala que Deus envia a gente, ide eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Irmãos, quantas vezes a gente se sente acuado, acolhido, assim, acuado, quando a gente começa a falar a palavra do Senhor para umas certas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente fica meio em anseio, um medo, toma o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. De falar algo e de alguém não gostar e querer agredir, querer fazer alguma coisa conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala, Jesus ele fala que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que não é só fora da igreja, mas dentro da igreja também a gente vê isso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra está aí para Jesus. Ele fala que a gente devemos pregar a palavra para toda criatura, e a palavra está aí feita, está aí dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente venhamos cumprir a palavra, não para que a gente venhamos tortuar a palavra do Senhor, porque a palavra é essa, e a gente vê que a gente sabe que é essa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que ai daquele que tirar um tio ou um io. Louvado seja o nome do Senhor. Desta palavra, destas escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente vê que Jesus ele tem chamado os seus discípulos para pregar a palavra do Senhor, para pregar aquilo que ele tem passado para ele, aquilo que ele tem passado adiante. E a gente vê muita gente aí que estão pregando a palavra de qualquer maneira, pregando a palavra de qualquer jeito, e não é assim, irmãos, porque a gente vê que Jesus ele tá às portas, ele está vindo, ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. E quanta gente vai ficar, e quanta gente a gente pensa, a gente tem uma noção que é muita pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que pode ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele nos chama para que a gente venhamos pregar a palavra, para pregoar a palavra para toda criatura, irmão.
que aquilo que Jesus tem passado para os seus discípulos, e os discípulos passaram para os outros. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê que aqui no quadro: não levais bolsa, nem alparca, nem alforje. Não, louvado seja o nome do Senhor. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparca. A ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz. E se não houver paz, voltará para vós. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes, irmãos, também a gente dá paz algumas pessoas não contribui a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente, irmãos, eu já passei por isso já, porque uma vez eu já dei paz assim para os irmãos na rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dei paz e os irmãos assim não me deram paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquilo parece que é tipo uma flecha, né, que vai no teu coração, que a pessoa, se ela não estiver ligada, ela recebe seta do maligno, porque o diabo ele está ao nosso derredor para procurar algo para tragar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, que a gente não venhamos se turbar quando a gente for dar a paz para alguém e o irmão não for dar paz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele já deixa instruído, já deixa a gente atento para as coisas que há por vir, que irão de vir sobre as nossas vidas, sobre as nossas caminhadas ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E se ali houver algum filho de paz, repousar sobre ele a vossa paz, e se não voltará para vós. E o 7: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis em casa, em qualquer cidade em que entrardes, ou vos recebereis. Comei do que vos puserem diante. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui me faz lembrar dos missionários. Louvado seja o nome do Senhor, que estão no campo, que estão aí, irmãos, sobre o mundo, pregando a palavra do Senhor, que eles estão, eu creio assim, irmãos, e a palavra me fala que me faz lembrar que eles estão em casa assim, e Deus ele envia pessoas para te acolher, pessoas boas, cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para te acolher na hora difícil, na hora da angústia, e envia pessoas para te sustentar. Louvado seja, para te suprir, porque Deus ele supre com os teus servos. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E então, porque eles estão fazendo a obra do Senhor, eles não estão à toa. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão aí para pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor para que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. E para que a pessoa venha a ser salva, porque não adianta só nós, mas o reino dos céus, a palavra fala que os céus foi feito para o homem,
e o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e os seus demônios, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos aí estão desatentos, estão levando as coisas na brincadeira, não estão levando a palavra do Senhor a sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso vem, me relembro sobre os missionários, nossos irmãos da fé, que estão lá, que estão longe, que estão pelo Brasil também, e que estão fora do Brasil, pelo mundo aí, pregando a palavra, sofrendo retaliação, sofrendo várias agressões. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Fome. Eu sei, eu creio que Deus, e a palavra me ensina que Jesus, ele supre as necessidades do teu povo. E eu creio que Deus está suprindo com a necessidade dele lá. E aquele que se for padecer, como a palavra fala, e Paulo fala, viver Cristo e morrer para ele é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que os irmãos, ele tem esse pensamento, porque ele é ganho para ele, porque ele morrer na terra aqui, deixar essa terra, o céu está ganho para ele. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então o que vale é cumprir a palavra do Senhor. O nosso pastor Amarildo, o nosso pastor Jorge, que sempre fala que sofra, e a missionária Cislene sempre fala que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então é isso, irmãos. Deus, ele procura os verdadeiros trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui fala no 2, grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Pai a seara da seara, que envie obreiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então, irmãos, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, os obreiros são poucos, e Deus, ele vem nos despertando para uma grande obra. E Deus, ele se agrada daqueles que faz com amor. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E louvado seja o nome do Senhor. Cadê? Número 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que ele tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por sua rua, dizei: até o pó que da vossa cidade, se nos pegou, sacude-vos sobre vós. Sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Glória a Deus, aleluia. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquelas cidades. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E, irmãos, e essa palavra também me veio recordar também quantas pessoas rejeitaram a palavra do Senhor, quantas pessoas, quantas cidades, quantos países estão aí matando os missionários, os diáconos, os servos do Senhor que estão fazendo a obra. E até aqui no Brasil, irmãos,
Muita gente estão envergonhando, querendo envergonhando a palavra do Senhor, querendo envergonhar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê aí na mídia mostrando no carnaval, eles botando Jesus, o diabo puxando Jesus, querendo envergonhar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E outras coisas, irmãos, porque depois disso vem coisas piores ainda. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê que Jesus ele vê, contempla todas as coisas e tudo, e a gente vê as coisas que estão acontecendo, eles permitindo coisas abomináveis, entrando na cidade, fazendo rituais. Isso aí é abominável para os olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E a gente vê que a fúria do Senhor, a mão do Senhor vai cair sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê e nas outras regiões que estão acontecendo essas inundações no Rio Grande do Sul, a gente vê que isso aí não é normal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É a mão de Deus. Aqueles que estão atentos, aqueles que estão em espírito com Deus, a pessoa sabe, a gente sabe que isso não é normal. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um despertamento para cada um de nós, para aqueles que estão no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é amor, mas também é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente também tem que estar atento a todo momento, a todo instante. E a gente vê aquele povo que não aceita a palavra do Senhor, que tenta envergonhar. A gente vê que na Coreia do Norte, que tem aqueles que ficam perseguindo a palavra do Senhor, que sequer eles não querem que entra uma Bíblia, que ouve a palavra do Senhor Jesus naquele lugar. E a palavra fala aqui: louvado seja o nome do Senhor da glória. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinzas, se teriam arrependido. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para ti e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. E Deus tem chamado a cada um para pregar, para pregoar a palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, porque a gente vê que o tempo está se findando, que o tempo está se curtando a cada dia mais. A gente vê que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, aos nossos olhos. A gente vê as coisas o caminho estão ficando mais estreito, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Dá mais aqueles que querem servir, que querem fazer a obra do Senhor com sinceridade, com amor, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que a gente venhamos a cada dia mais a deixar a Deus falar conosco, a fazer a obra do Senhor mesmo, porque o que a gente espera é o nosso lugarzinho lá no céu, lá, que Deus já está preparando, já tem preparado para cada um de nós a nossa coroa, porque aqui na terra, irmão, vai ser passageiro, porque vai ser nada, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Louvado seja o nome do Senhor.
tudo. Em Pedro fala, se eu não me engano, 1ª ou 2ª Pedro fala que aqui vai ser tomada a fogo. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então, irmãos, que a gente venhamos não esmurecer na caminhada, que a gente venhamos se fortalecer a cada dia mais na presença do Senhor, mesmo que as lutas venham tentar nos afligir, querer fazer a gente murmurar perante o Senhor, que a gente venhamos botar os nossos joelhos, dobrar perante o Senhor, pôr sobre tudo nas mãos do nosso Pai, para que Ele venha no tempo certo. Ele vai resolver tudo, vai botar tudo no seu devido lugar, porque o nosso Deus a gente sabe, a gente conhece, e a palavra nos ensina que o nosso Deus, Ele põe tudo no seu devido lugar, tudo a um tempo determinado para o Senhor, para se concluir. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Só que a gente não pode deixar de caminhar, de pregar a palavra, de fazer a obra do Senhor, porque muita gente vê aí que estão virando as costas para o Senhor, que estão deixando de lado a obra, o chamado. Louvado seja o nome do Senhor, e eles não sabem que isso aí vai ser cobrado naquele grande dia, vai ser botado tudo na balança, vai ser tudo examinado. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso corpo, aquilo que a gente tem feito, o nosso corpo, a gente vai ser cobrado, porque tudo é emprestado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então que a gente não venhamos deixar a luta, deixar a afronta do maligno e dos adébitos de Satanás nos querer nos frustrar nessa caminhada, neste mundo, porque grande é o Senhor conosco do que aquilo que está no mundo, e que a gente venhamos pedir autoridade, ousadia, sabedoria, para que a gente venhamos pregar a palavra mesmo, pregoar mesmo, falar que Jesus está voltando mesmo, que eles venham se reconhecer os teus erros, para que venha voltar para o Senhor, porque Deus, Ele veio para salvar, e para curar, para renovar, fortalecer, e para dar salvação. Por isso que Ele deu o teu Filho para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor da glória, por amor de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos venham ficar com essa palavra, e louvado seja o nome do Senhor, e que a gente venhamos fazer a vontade do Senhor a cada dia mais. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.